Andréa Naves, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Seeking Growth Podcast. Obrigada, Axel. É um prazer estar aqui com você e a gente bater papo, conversar, falar sobre nutrição, exercício e coisas da vida, né? Vai ser um Então prazer vamos esse lá, bate-papo com você. Obrigada. vamos lá. O que o intestino tem a ver com a performance? Meu Deus, tudo? Tudo, nossa, só foi direto na pergunta assim, né? Tal. O intestino, eu falo que é o nosso maestro, né? Assim, em termos de. Na verdade, é o órgão, vamos dizer que não é mais importante, porque a gente tem o cérebro, né? Mas talvez o segundo órgão mais importante quando a gente pensa em questão de saúde, metabolização, bioquímica, porque a gente absorve os nutrientes, né? Todos os nutrientes são absorvidos no nosso intestino. E recentemente eu digo, sei lá, uns 20 anos para cá, a gente teve muitos estudos focando na questão da microbiota intestinal, ali da população de bactérias. Então, não só na questão fisiológica do intestino, na questão de absorção, na questão de síntese de vitaminas e minerais, mas também no papel das bactérias presentes no intestino e a produção de muitas substâncias que que essas bactérias fazem, né? Substâncias boas, substâncias ruins, que vão ter um impacto gigantesco no nosso metabolismo, seja na promoção de saúde, seja no aparecimento de doenças. Então, hoje a gente tem, por exemplo, diversos estudos relacionando o intestino com o cérebro, então a gente sabe que existe uma conexão através do nervo vago, que dependendo das bactérias, né, e dependendo das substâncias que estão produzidas no intestino, a gente tem produção de substâncias boas que vão impactar na função cognitiva, na memória, na atenção, ou então a gente vai ter produção de bactérias, de substâncias ruins que podem comprometer, gerar demência, aparecimento de Alzheimer, mal de Parkinson, e aí reduzindo a performance cognitiva, né? Então essa conexão intestino-cérebro é muito forte. A gente tem a conexão intestino-músculo, mostrando que o músculo esquelético tem receptores para substâncias produzidas no intestino que promovem a produção de energia, né? Melhora a nossa produção de ATP, melhora a nossa mobilização de glicogênio, ajuda na produção de energia, ajuda na síntese proteica, na recuperação desse músculo esquelético. Então, tudo começa lá no intestino. A gente tem conexão intestino-fígado, intestino-pâncreas, intestino-coração. A gente hoje, a ciência evoluiu absurdamente nas conexões do intestino com todos os órgãos periféricos. Então, o intestino ele é uma questão muito importante e pensando em exercício e performance física, cada vez mais os estudos têm mostrado que tanto as próprias bactérias do intestino têm uma relação importante com o exercício, no sentido que, assim, olha, o exercício físico, ele promove o crescimento de muitas bactérias boas no intestino. Então, o exercício moderado, o exercício realizado de forma constante, frequente, organizado em carga de treino, tanto em volume quanto em intensidade, tem um impacto super importante na produção de uma bactéria, vou falar um nome estranho aqui, mas é uma bactéria zona super importante para a longevidade, que é a Akkermansia. Então, a Akkermansia é uma bactéria produzida pelo intestino por estímulo do exercício físico. Até mesmo em pessoas que são obesas, em pessoas que são diabéticas, a gente tem a produção dessa bactéria por meio do exercício físico. Então, isso mostra que o exercício traz longevidade, traz benefícios para a saúde que vão além do impacto pontual que se tem em músculo, mobilização de gordura no fígado, né? A melhora da função cardiorrespiratória, ele melhora, inclusive, a população de bactérias no intestino, que garante a nossa longevidade, porque a Akkermansia produz muitas substâncias boas no intestino, que conecta com todos os nossos órgãos periféricos, né? Então, vai desde o efeito do exercício no próprio intestino, como a gente tem também substâncias produzidas, então, por essas bactérias no intestino, que se ligam lá no músculo esquelético, e a gente já tem estudos mostrando que elas ajudam, inclusive, a promover formação de novas mitocôndrias, a fazer síntese proteica, mobilizar, né, substrato energético para formar energia, para formar ATP. E a gente tem estudos também mostrando que vários compostos nutricionais da dieta interagem com essas bactérias do intestino e promovem essa recuperação muscular. Então, eu sou muito fã dos alimentos, lógico, sou nutricionista, mas principalmente dessa relação que a nutrição, o exercício, o intestino tem. Porque olha só, se você me fala para parar de falar quando for para parar, Não, tá? fica Porque à eu falo vontade, fica à vontade, pode tocar. Olha só, o exercício aumenta uma coisa que a gente chama que além de melhorar as bactérias do intestino, altera a permeabilidade do intestino. Então, o intestino é como se fosse os dedos da nossa mão. Então, imagina que a gente tem aqui as vilosidades do intestino e aqui a gente tem uma camada de proteção. Essa camada de proteção são as bactérias, a gente chama de mucoprotetor. Então, as bactérias ficam aqui e as vilosidades estão aqui selecionando o que vai ser absorvido, o que não vai ser absorvido, o que vai para o intestino delgado para ser absorvido, o que vai para o intestino grosso para ser eliminado. Então, essas vilosidades estão aqui fazendo essa seleção natural. O que acontece?
Fumo, sedentarismo, má alimentação, toxinas do meio ambiente, estresse e o exercício altera a permeabilidade. Aí você vai falar assim, nossa, mas o exercício é ruim então? Tá alterando a permeabilidade, tá tirando a camada de proteção, tá fazendo com que essas velocidades fiquem frouxas, e aí não tem mais seleção do que é absorvido, do que é excretado? Exatamente. Então, o exercício, inicialmente, de forma aguda, ele tem um impacto negativo no intestino. Ele altera a permeabilidade. Mas o corpo humano é tão inteligente que essa permeabilidade, ela favorece, por exemplo, a transformação dos compostos bioativos de alimentos em substâncias que são benéficas para o nosso organismo. Vou te dar um exemplo. Ó. Se a gente comer fruta vermelha, tá? Morango, mirtilo, jabuticaba, frutas assim, frutas de cor vermelha rocheadas. Essas frutas, elas têm um composto chamado antocianinas. As antocianinas, elas não conseguem ser absorvidas no intestino. Elas são muito pouco absorvidas, só que elas são um composto fitoquímico da fruta muito benéfico para a saúde. Super antioxidante, super anti-inflamatório, acelera o processo de recuperação muscular, é fenomenal. Só que o intestino não absorve. Para o intestino absorver, o que, que eu preciso? Alterar a permeabilidade, então o exercício vem, altera a permeabilidade, as bactérias recebem essa antocianina e transforma ela num outro composto benéfico, que a gente chama de metabólito secundário. Esse metabólito secundário começa a ir para a circulação, porque a permeabilidade está alterada, e o intestino absorveu. O intestino absorve esses metabólitos secundários promovidos pelas bactérias na ação das antocianinas e manda para o músculo e acelera o processo de recuperação muscular. Então, essa relação exercício, compostos nutricionais e intestino é uma relação fenomenal e que a gente sabe muito pouco, na verdade. Te dei um exemplo de um composto bioativo. Agora, você imagina o tanto de compostos nutricionais que tem na dieta que interagem com essas bactérias no intestino e que vão acelerar muitos processos metabólicos do nosso organismo. Então, assim, o intestino é um órgão de muito. A gente precisa de muito estudo ainda. Apesar de já ter muito estudo, tem muita coisa para a gente descobrir ainda. E mais do que, não é só descobrir o que tem no intestino, as bactérias que estão ali. A gente tem mais bactéria no corpo do que célula. Pra você ter uma ideia. A gente tem muitas bactérias, né? Então, a gente precisa não só descobrir a ação dessas bactérias, classificá-las, entender como elas. E outra, a gente muda essas bactérias com o tempo, dependendo do ambiente que eu tô. Então, se eu tô mais sedentário, se eu tô comendo mais comida boa, se eu tô comendo mais comida ruim, se eu tô mais estressada, tudo isso muda as bactérias o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está mudando as bactérias do intestino. Claro que eu tenho as bactérias nativas, que são aquelas que eu nasci, Uhum. mas o tempo inteiro está mudando. Então, essa interação com o meio ambiente, ela é muito dá uma curiosidade na gente, né? A gente entender como isso acontece. E não só com o meio ambiente em si, mas com a própria alimentação, que acaba sendo um gatilho ambiental também, né? Então, não sei se eu me estendi muito, mas para mim o intestino tem um papel muito importante aí em tudo isso. Tá ótimo, tá ótimo. Não, e vamos tentar destrinchar um pouco, né? Vamos tentar aprofundar um pouco. A primeira pergunta que eu tenho, André, e se eu tiver errado, né, se eu tiver enganado, por favor, me corrija, mas até recentemente não tinha tanto estudo sobre o intestino em si, certo? Não tinha, Por não quê? tinha. Por que É, você acha os que. estudos vieram, difícil fazer estudo científico com o intestino, porque tudo começa com estudos in vitro, né? Você seleciona as células, você seleciona as bactérias. É muito difícil fazer clinical trial, né? Que são os estudos clínicos para você chegar numa conclusão. Uhum, Não é fácil fazer estudo científico com bactéria, especialmente as do intestino, e especialmente com todas as variáveis que o ambiente traz na mudança das bactérias do intestino. Então, a gente sabe muito de função intestinal. Então, eu sei como os nutrientes são absorvidos, eu sei das doenças intestinais, processos inflamatórios que envolvem as doenças intestinais. A gente sabe de toda a fisiologia do intestino delgado, do intestino grosso, processo de evacuação, né, de eliminação das substâncias. A gente sabe tudo isso. Mas as bactérias que envolvem essa população, esse microambiente, né? Eu falo que são uns serzinhos que moram ali dentro da gente, a gente não sabe ainda essas interações. Então é muito difícil fazer estudo científico. E tem uma outra questão ainda que envolve o esporte, né? Que é assim, que é o impacto que a alimentação tem no nosso processo digestivo. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada de diarreia do corredor. Então, isso acontece muito por quê? Porque dependendo da quantidade de carboidrato, muitas vezes que você coloca para um corredor, para um triatleta, né, consumir, aquilo pode ter um impacto mais negativo do que positivo. Então, ao invés de você. Porque ele não tem uma capacidade, muitas vezes, para a pessoa que tem diarreia do corredor, ela não tem a capacidade de absorver todo o carboidrato que ela está consumindo. Então, às vezes, o nutricionista, estou empolgado, vou dar 60 gramas de carboidrato por hora, 90 gramas de carboidrato por hora. O intestino não recebe, não consegue receber tudo isso. O que ele faz? Causa uma alteração osmótica e leva a diarreia.
E é muito comum a gente ver isso em atletas de endurance. Então, hoje se estuda também essa relação do impacto, né, de absorção desses nutrientes durante o exercício. Então, como é que fica a minha absorção de carboidrato, por exemplo, durante o exercício de longa duração? Será que o meu intestino consegue captar bem esse carboidrato e eu consigo utilizar ele bem como fonte de energia? Ou não? Eu tenho um intestino que é muito pouco, a capacidade de absorção é muito pequena e eu não consigo absorver tudo isso e não consigo ter performance. Entende? Fazer estudo científico com tudo isso, porque, por exemplo, vamos pegar eu e você, nós vamos correr. Vamos tomar a mesma capacidade, a mesma quantidade de carboidrato. Você vai tomar 60 gramas por hora, eu vou tomar 60 gramas por hora. Pode ser que você super tome os carboidratos lá, vai ficar super bem, vai detonar e vai correr super bem. E pode ser que eu tenha náusea, que eu comece a rotar, que eu comece a ficar com mal-estar, a sensação de peso no estômago, não, vou ficar enjoada. E esse carboidrato para mim não está sendo legal. Então tem tudo, porque o meu perfil de bactérias, o meu intestino é diferente do seu, né? E Então a minha eu capacidade absortiva é diferente. entendi. E tem a questão também da fonte dos carboidratos, André, porque eu estava vendo algumas Sim. pessoas falando, né, sobre isso. Eu tenho acompanhado mais corredores recentemente, a galera do Endurance, porque, cara, eu acho que, né, cada esporte, e a galera fica chateada na hora que eu. Chateada eu tô sendo bonzinho, né? A galera fica puta da vida quando eu coloco lá, tipo, o CrossFit são os mais condicionados do mundo, né? E aí, agora, eu até tô tentando trazer uma abordagem um pouco diferente. Não necessariamente o CrossFit, mas algumas métricas. Por exemplo, né, correr uma milha abaixo de 5 minutos, fazer um agachamento com mais de 500 pounds, 500 libras, né, no mesmo dia. Eu acho que isso daí começa a mostrar um atleta equilibrado, né, um atleta well-rounded, Condicionado. né, como eles falam. E É, agora, só um extremo ou outro, eu não acho necessariamente que seja o atleta mais condicionado do mundo. Mas aí também é uma questão de opinião sim, pessoal. Mas o que eu quero dizer é que, cara, é incrível o que essa galera faz. Ultramaratona e triatlon, Ironman. Então você fala assim, olha, cacete. Eu comecei a ver umas paradas de ultramaratona. Você conhece o Nick Bear? é Acho louco. que já deve ter ouvido falar. Sim, Já, sim, é que tem uma empresa de suplemento, inclusive, lá nos Estados Unidos, sim, né? sim. Cara, Estados tipo, Unidos. eu acompanho bastante o canal dele, cara, você fala assim, cacete, cara, que bagulheirado, sabe? Você fala, tanto que a pessoa passa, correr 100 milhas, 160 quilômetros, eu nem imagino. Para correr 21 aqui, eu vou correr 21 em São Paulo aqui, daqui a pouco eu já tô nervoso. Deus é pai. Então, então você fala assim, caramba, que maneiro, né? Só que existem todas, aí já é um esporte completamente diferente do que eu tô acostumado, que é o CrossFit, e aí já começa a entrar nesses pequenos detalhes, né? Nutrição intratreino muito mais forte, muito mais relevante, muito mais importante, Sim, porque dura muito tempo. E eu vi alguns falando, né, que a fonte do gel às vezes não é o ideal, sei lá, e aí não bate bem, e muita gente acaba tendo, né, esses episódios de ter que parar no meio da corrida e ir no banheiro. Então, como é que é essa questão do tipo de carboidrato? então, tem duas coisas, né? Primeiro que o intestino é um órgão treinável. Do mesmo jeito que a gente treina o músculo, a gente treina o intestino, né? Então, você consegue ir melhorando a sua capacidade absortiva. Quanto mais você se coloca em situações específicas, né, de endurance, e vai treinando o consumo desse carboidrato durante o exercício, mais o teu intestino vai sendo capaz de assimilar esse carboidrato. Então, claro, no começo vai passar mal, vai ter diarreia, vai ter náusea, só que a gente tem que insistir. E é insistindo a cada treino que esse intestino, como exercício, como músculo esquelético, né? Como músculo esquelético. A gente não melhora a força da noite pro dia. Eu tenho que ir insistindo nessa adaptação para melhorar a força. É a mesma coisa do intestino. Eu preciso ir treinando essa capacidade de absorção do carboidrato. Essa é uma primeira questão. A gente consegue treinar o intestino, que muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas treinam, né? E estão lá, nos preocupam muitas vezes com o consumo de nutrição durante o treino, aí resolveram correr uma prova. Aí alguém falou que tem que tomar um gel durante. Aí ferrou, né? Porque o cara nunca usou o gel. E aí resolve, e não usou na quantidade, né? Que vai tomar, às vezes, numa competição. Não treinou nem a quantidade, nem o tipo, nem a hora, nem o momento que está consumindo esse gel. Então, tudo isso precisa ser treinado. A gente chama de race nutrition. Então, tem que treinar essa nutrição para uma prova, né? Para uma competição. Não se faz nutrição de competição. Nutrição é a mesma sempre. E tem uma questão dos carboidratos, sim. Por que que acontece hoje, Axel? Existe uma tendência enorme no mercado de se usar uma mistura de carboidratos, que eu acho péssimo, que é colocar, porque assim, o que a gente tem de estudo científico, o que que é rapidamente absorvido pelo intestino? Glicose e frutose. Glicose vai rapidamente ser absorvida por um tipo de transportador e a frutose por outro tipo de transportador. Então a gente chama de múltiplos transportadores de glicose, de carboidrato. Então, essa combinação glicose e frutose é a mais eficiente, porque a glicose vai direto para o músculo e a frutose vai direto para o fígado, estoca glicogênio e a gente consegue
ter o benefício para o exercício físico, tá? Só que aí a indústria começa a inventar milhões de coisas. E começa a ficar uma querendo ser melhor do que o outro e começa a colocar palatinose, que é a isomaltulose, que é muito ruim para a função intestinal, porque é um carboidrato de liberação lenta, assim como a frutose. Frutose também é um carboidrato de liberação lenta. Só que a palatinose causa muito desconforto gastrointestinal. A frutose também. Só que a relação glicose-frutose tem que ser de 2 de glicose para 1 de frutose. Ou 1 de glicose para 0,8 de frutose, 1 para 1, né? Quase 1 para 1. Essas são as melhores relações que a gente tem. Não existe estudo com isomaltulose, com palatinose, mostrando o benefício durante o exercício. Então, o que acontece muitas vezes também é que, às vezes, o atleta pega um gel da moda, né? Tá, o gel XYZ, XPTO, e essa composição de gel está errada, tanto na proporção entre os carboidratos, quanto nos tipos de carboidrato. O que a gente tem no mercado brasileiro que funciona é maltodestrina, né, sacarose, que é glicose com frutose, né, xarope de glicose, tudo isso legal, mas colocou um outro carboidrato de liberação lenta ali, como a isomaltulose, e tá cheio de gel assim no mercado, vai causar problema no intestino desse paciente. E outra coisa, não é só a isomaltulose, TCM, que é triglicerídeo de cadeia média. O povo, eu não sei o que inventaram, que botou TCM no meio dos repositórios de carboidrato intra-treino. Eu falo, meu Deus, isso é gordura, a gente não precisa de gordura para intra-treino. Cara, e aí E eu assim fico, vem, sabe o tudo que isso é que para eu vender. penso? Sabe o que eu penso? Eu ia falar exatamente isso. Cara, o marketing é uma desgraça, né? Meu Graça, Deus eu do falei céu, isso cara, hoje porque aqui. quando eu era moleque, tipo, destrose e maltodestrina era o que a gente usava. Aí não pode mais, é um crime usar, né? Não, açúcar, você tá, não sei o que, não pode. E aí vão inventando coisa, trazendo outra coisa. Não, isso aqui que tem que ser usado. E quando vai ver, é a mesma coisa que, meu irmão, É a a gente mesma usava coisa. 10 anos atrás, 12 10 anos anos atrás. atrás. Cara, que marketing é uma Exatamente. desgraça, Mas cara. então, o que acontece? Fizeram um mate reverso para maltodestrina, dizendo que ela é vilã, que não Exato. sei o quê. E aí o que acontece? Produto barato. Produto barato não vende, né? Então eu É, vou o fazer o quê? mercado é. Vou fazer um produto refinado, com carboidrato aqui mais caro, porque palatinose é muito mais caro, Sim. né? E aí vou vender melhor, porque o meu custa caro, tá melhor. Cara, Infelizmente é isso. o Olha, eu presto mercado. consultoria para muitas empresas de nutrição, inclusive para empresas que desenvolvem esses produtos, né? E a maior briga que eu tenho, eu falei, gente, pelo amor de Deus, para de inventar, para de ficar colocando um monte de coisa nas coisas que não é isso. Hoje a gente está na linha, no mínimo, que funciona. Né? E não sou só eu, todos os profissionais de saúde, nutricionistas, né, médicos, enfim, que têm voz para poder falar sobre isso, defendem a mesma coisa. Vocês não acham que vocês estão errados, não? Então, É, é uma briga, mas eu tudo acho bem. que é um problema geral da internet, né, André? E aí a gente vai Ah, para esses extremos, né? É isso. Quer vender a qualquer é custo, isso. vender alguma coisa que não funciona muito bem, então bota numa embalagem bonita, faz um marketing bom por trás, Isso. mas é aquilo, ninguém pensa no longo prazo. Cara. Ninguém pensa no longo prazo. Se eu, por exemplo, ó, e vou dar um exemplo sem citar nome nenhum. Eu tenho um produto aqui em casa de endurance, assim, de carboidrato para tomar antes ou durante o treino. E sempre que eu tomo, é igual café. Se eu tomo, eu tenho que esperar Já é. ir no banheiro antes de sair para correr. Senão eu sei que vai dar Claro, problema. Entendeu? claro. Agora, entendendo melhor, eu não vou nem para esse produto, mas para nenhum outro produto dessa empresa. Entendeu? Não vou. Não tem Claro, por que eu ir. Agora, eu vou exatamente. encontrar alguém que Olha vai lá se não tem oferecer. palatinose e TCM. Tem, exatamente, tem os dois. Tem os dois, eu sei. Ai, Isso eu que olho, né? Eu não tristeza. sabia. Então, eu não tinha essa informação tão aprofundada. Agora, eu olhava, É, beleza, tem isso aqui, é para isso, pelo menos estão falando que é para isso. E aí eu não vou mais usar. E agora eu não confio mais na empresa. E eu acho que pois no é. longo prazo, essa Isso é ruim. galera vai acabar. Vai ser aquele bom e velho tiro no pé, né? Vende hoje e lá na frente vai ter que se virar, vai ter que rebolar para conseguir fazer alguma coisa. Mas, É André, isso, um é ponto que isso. você tocou que eu também achei bem interessante, que eu acho que é legal a gente tentar aprofundar, é a questão do intestino ser treinável, né? Se eu não Sim. me engano, eu não peguei nenhum dado aqui agora, mas eu já vi algumas, eu não sei nem se foram pesquisas, tá? Mas alguns, sei lá, algumas notícias, né? Que a população Uhum, hoje em dia está muito mais intolerante ao glúten ou à lactose do que estava, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás. E uhum. nesses artigos, nessas notícias, muito falando justamente disso, né? Quando você retira completamente algo da sua alimentação, a tendência é você aumentar Vai gerar uma essa. intolerância. Exato. Né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Tipo, é tão ruim assim, né? É uma coisa mais É. individual. Então, o que acontece? Olha só, glúten é uma proteína. E é uma proteína de difícil digestibilidade, tá?
Lactose é um carboidrato fermentável, né? Que precisa de uma enzima para ser quebrada, para ser digerida, para ser absorvida, né? Lactase. Uhum. Então são coisas diferentes, porque a gente tem assim pessoas que são alérgicas ao glúten, que são os doentes celíacos. São pessoas que, se comer glúten, realmente vão passar muito mal, vão ter desnutrição, vão emagrecer, vão realmente ter muitos problemas, né? Então você tem o doente celíaco, que é o alérgico a glúten. De uns anos para cá, a gente começou a ter os estudos com intolerância a glúten. Então, assim, o doente, só parênteses, né? O doente celíaco, ele tem o polimorfismo genético para isso, que é o polimorfismo de um gene chamado HLDQ2 e HLDQ8. Então, ele tem a alteração desse gene e ele desenvolve a doença, desenvolveu a doença celíaca. O intolerante à lactose, ele não tem alteração genética, mas ele tem alterações em biópsia intestinal, quando a gente faz, ou até mesmo em anticorpos, que podem gerar uma certa intolerância. Então, ele pode consumir o glúten e passar mal. Porque o glúten é uma proteína de difícil digestibilidade. Então, de fato, se a pessoa não tem ali um sistema digestivo bom, aí para cima um pouquinho, né? Não estou falando de intestino, estou falando de estômago. Então, se essa pessoa não tem um processo digestivo bom para quebrar essa proteína, quando ela chega no intestino, ela gera um processo inflamatório. Então, toda macromolécula peptídica, né? Então, toda molécula de proteína grande que não é digerida, e não é só de glúten, é de carne, é de ovo, é de peixe, é de frango, é de leite, é de queijo. Todas as proteínas animais, se não forem devidamente digeridas, elas geram macromoléculas, né, peptídeos grandes, que danificam a função intestinal e geram um processo inflamatório. Então, existem pessoas que são, sim, mais sensíveis ao consumo de glúten, mas isso não é generalizado. Isso precisa ser avaliado dentro de consultório. Então, olha, você come trigo com muita frequência, porque tem aquele que come muito e que gera intolerância, e aquele que tirou totalmente e que vai gerar intolerância do mesmo jeito, né? Então eu sou muito a favor do equilíbrio. Então você fala, você coloca pão na dieta? Lógico que coloca pão na dieta. Se a pessoa não tem nenhuma sensibilidade que causa desconforto gastrointestinal nela, ela pode consumir o pão se caber dentro da estratégia nutricional que eu estou colocando. O que não pode é ela viver numa dieta sem glúten para sempre, se ela não é celíaca. Não tem porquê, né? Ela viver numa dieta sem glúten assim. Ela só vai viver numa dieta sem glúten total se ela realmente tivesse mais sintomas para intolerância, para doença celíaca ou para intolerância a glúten. E assim, as pessoas estão ficando mais intolerantes? Possivelmente sim, porque pão é a base da dieta do brasileiro. Trigo é a base da dieta do brasileiro. Então é pão, é macarrão, né? Se você olhar para uma cesta básica, por exemplo, você tem ali macarrão, você tem muitos produtos à base de trigo. O trigo faz parte do composto nutricional de biscoito, bolacha, Uhum. salgadinho, né? Tudo que é produto industrializado usa trigo. Então, talvez as pessoas estão mais intolerantes pelo consumo excessivo. Só que aí elas partem para o quê? Para a exclusão. E a exclusão também causa intolerância. Né? Então, o que a gente precisa trazer para as pessoas é o equilíbrio de consumo. Eu não vou nem consumir só trigo, porque tem outras, né, fontes de cereais que eu posso consumir, que são menos alergênicas, como, por exemplo, a aveia, né? A gente tem a mandioca, né, a fécula de batata, a fécula de mandioca, tem outros produtos, outros farináceos que eu posso utilizar, né, no dia a dia, mas também não posso excluir totalmente, né? Não dá para fazer isso, tem que ter um equilíbrio no consumo ali, tá? Então, a questão do glúten é muito isso, assim, eu acho que existiu uma moda e a indústria, lógico, surfou nessa onda, gerando um monte de produtos sem glúten. Ou você falou que sem glúten é chique. É ótimo, vou comprar, é saudável. Tem esse problema. As pessoas dão a conotação de saudável pro sem glúten, sem leite, sem lactose, sem caloria, sem sabor, sem gosto, sem nada, né? Então, tudo que é zero é saudável. É muito complicado. Então, assim, produto saudável. Primeiro que produto industrializado dificilmente é saudável. Né? Dificilmente, a não ser que você realmente tenha ali um produto que muito clean label, é claro que a gente tem uma marca ou outra, mas é muito difícil, né? E aí a gente tem a questão da intolerância à lactose, que é um pouco diferente, porque a lactose é um carboidrato. E eu preciso da lactase para digerir esse carboidrato, né? Que é a enzima que digere a lactose. E de fato, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai reduzindo a atividade da lactase. Então, a intolerância à lactose é algo talvez um pouco mais frequente, mas que as pessoas não prestam atenção, né? Porque não querem deixar de comer leite, não querem deixar de comer queijo, iogurte, né? Claro que, por exemplo, queijo e iogurte tem menos lactose, então causa menos desconforto gastrointestinal. Mas tem muito paciente que, mesmo com esses produtos, acabam gerando, porque a gente tem uma redução, conforme a gente vai envelhecendo, isso é fisiológico, a gente vai tendo uma redução da atividade da lactase. Então, esse carboidrato fica mais fermentável. Então, é aquela sensação, você tomou leite, vai ter mais gases, vai ter mais flatulência, vai querer ir para o banheiro correndo. Né? Então, é muito do hábito alimentar da pessoa também. Eu também não sou a favor de tirar todo o leite ou todos os derivados do leite da dieta do paciente. De novo, avaliar sinais e sintomas. Por exemplo, eu
Eu, Andréia, não posso consumir leite. Porque eu tenho 47 anos. A minha atividade da lactase já está muito mais reduzida do que uma pessoa de 20, de 30. Então, se eu consumo leite, eu realmente passo mal. Mas eu posso consumir iogurte. Então, se for um iogurte com probióticos, por exemplo, me ajuda mais. Eu consumo queijo. Claro que eu não tenho hábito de consumir queijo e iogurte no meu dia a dia, todos os dias, assim, todos os dias. Sei lá, se eu comer queijo e iogurte 3 vezes por semana, é muito. Porque não é uma coisa que eu gosto, não é parte do meu hábito. Então, eu também tenho menos desconforto para isso. Mas quando eu como, eu fico bem, porque eu não estou na restrição total. Uhum. Porque quando eu como uma coisinha ou outra ali, tá tudo certo, eu consigo assimilar bem, meu intestino está saudável, porque faz todas as outras coisas da vida, da dieta, né, que ajuda na modulação intestinal, fica bem. Então, acho que essa coisa das alterações intestinais causadas por essas proteínas ou esses carboidratos precisam ser avaliados muito caso a caso, né? Mas infelizmente houve uma generalização, né? Como se a lactose e o glúten fossem realmente os vilões de todo mundo e que todo mundo tivesse que ter uma dieta dessa. E não é. Né? Eu tenho muito paciente que consome leite e fica super bem. Tem um atleta de CrossFit que toma leite de noite com whey, que é a combinação mais bombástica. Eu acho Leite que os fica extremos, bem. né? Os extremos são sempre ruins. Eu passei Exato. recentemente por um episódio aí de desconforto intestinal bem forte. Daí eu tipo, fiz uma cacetada de exame, fiz Quatro inclusive exames o exame de lactose, né? Então não tem intolerância. de E tolerância. aí, tipo, eu cheio de medo, né? Porque eu tava passando mal. Então eu tava numa crise assim. Não sei porquê, Sim. ainda não tenho certeza do porquê, mas enfim. Daí eu fui fazer o exame de lactose. Aí cheguei, fiquei lá, né? Daí a moça me deu a bebida, né? Que eu não sei qual que é a bebida, é uma bebida com bastante. É a lactulose, né? Acho que tem Eu acho que é bastante lactulose. lactose, né? Na bebida, É, justamente para fazer esse teste. sim. Aí ela falou: Ó, se você sentir vontade de passar mal. E ela fez mó, De sabe? grita. Botou mó drama, sabe? Ó, o banheiro tá aqui do lado, não sei o que, não sei o que. Eu falei: cacete, vai dar ruim, né? Eu já fui preparado. Cara, tomei a parada, não senti nada. Eu Aí a moça também. falou: você não sentiu nada? Eu falei: cara, nada, nada. Aí ela, então, ó, provavelmente você não tem nada, porque a galera vomita, a galera corre pro banheiro na hora, Passa mal. né? Então, provavelmente você não tem nada relacionado a isso. E aí eu tenho que fazer outras coisas para descobrir. Mas sabe Mas, o que pode acontece? falar. Sem te cortar, mas já te cortando. O intestino sofre demais com as questões emocionais. Então, esse é um outro problema. A gente confunde muitas vezes os gatilhos que geram desconfortos gastrointestinais. Então, por exemplo, se eu estou numa fase mais ansiosa, mais nervosa, mais estressada, trabalhando mais, se eu estou dormindo mal, tudo isso interfere na função intestinal e na regulação desse intestino, que é essa frequência evacuatória, né? Uhum. Então, essa questão do intestino, quando você trabalha, né, com nutrição, não dá para e focando na questão que é o nosso, né, maestro ali de absorção de nutrientes, eu não posso pensar só nos gatilhos de nutrição que podem desencadear o desconforto gastrointestinal ou as alterações intestinais. Tem que pensar especialmente nos gatilhos emocionais, está muito relacionado, mas muito. Não tem o termo enfesado? Sim. O enfesado é cheio de fezes, né? Então a Pode pessoa que crer. tá com cheio de fezes. O enfesado, ele tá com uma questão emocional de raiva, nervosismo, que faz com que o intestino não funcione adequadamente. Então, o intestino é muito complicado no sentido assim, né? A gente precisa ser um pouco terapeuta quando trabalha Sim, com intestino. sim. E você acha que falta um pouco de. Até daquilo que você falou, né? Das pessoas não quererem parar de comer. Então, você acha que as pessoas meio que fazem Claro. uma vista grossa? Ah, não, eu como uma parada, eu sei que eu me sinto mal comendo aquela parada, mas, tipo, foda-se, né? Porque eu não vou parar de Eu tô comer isso. cheia de paciente assim, Axel. Ah, não vou parar de comer. Falar, então a escolha é tua, né? Tá tudo certo. Eu tô fazendo a minha parte. A gente poderia fazer, de repente, uma exclusão temporária, fazer a reintrodução e ver como que você fica. Mas tem sim, as pessoas fazem vista agora. Porque dá trabalho, né, Axel, olhar É, pra si. dá. Dá Dá trabalho. bastante. E Dá as pessoas têm bastante. preguiça. Eu refleti bastante, né, sobre isso, né? Porque eu era essa pessoa aí, totalmente, né? Hoje já sou um pouco diferente. Se eu como uma parada que eu vi que, pô, tá me fazendo mal, eu tiro, ou, né, eu pergunto Sim, ali pra minha nutricionista pra entender o que a gente pode fazer, se a gente tira sim. completamente, aí faz essa questão da reintrodução aos poucos. A gente fez até esse com pasta de amendoim, né? Que tem um grau de Um poder ter componente de energia também. alergia, né? Então a gente fez em relação a isso, mas eu até Sim, fiz uma newsletter que eu mando pra galera, uma galera, eu falo, ó, aqui é assunto, meu irmão, trocando ideia aqui, não tem nada de crossfit, não sim. tem nada técnico de treino, não, aqui é mais reflexão. E eu falei, cara, É como isso que a aí. gente é mimado, né? Porra, não vou parar de comer, o bagulho tá me fazendo mal pra caramba, cara. Não sai do banheiro e aí, pô, e às Exatamente. vezes nem consegue, por exemplo, né, até
vi um pouco sobre isso também. E você falou, né? Se não tá funcionando bem o intestino, você não consegue absorver bem os nutrientes. E aí, por exemplo, é difícil ganhar massa. É difícil você Sim, ter um emagrecimento saudável. É sim, difícil você performar bem. sim. Então, Performar, né? Então, acho exatamente. que a gente tem que colocar as coisas em É que assim, prioridade, né? né, é muito mais fácil você encontrar um culpado externo do que se É, responsabilizar pela conduta. Então é mais fácil dizer que o treino é ruim, ou dizer que a nutricionista não está dando a dieta adequada, que o suplemento XYZ não funciona, ou que funciona demais, né? É mais fácil sempre encontrar uma justificativa externa. É difícil olhar e entender que a responsabilidade é nossa. Poxa, é minha responsabilidade consumir ou não esse alimento para que a minha saúde fique melhor. Né? É a minha responsabilidade ter esse tipo de conduta nutricional, ou seja, perante a vida, para que a minha saúde fique boa e eu consiga envelhecer com longevidade. Falta um pouco dessa autorresponsabilidade, eu sinto nas pessoas. Eu sinto isso no consultório também, né? Essa falta de compromisso com a própria saúde. Porque uhum. é mais fácil dar a culpado ao terceiro, né? A quem está fora. E tem, É tem um alguns pouco isso, eu alimentos assim, penso. André, que, cara, são os piores, vamos botar entre aspas, para saúde intestinal de uma maneira geral e alguns que ajudam a melhorar Tem. essa, eu não Olha sei só, a palavra direito, né? Mas, tipo, aí que esse equilíbrio lá no intestino. equilíbrio, a gente chama de, ó, o desequilíbrio, né, para você entender de intestino, a gente chama de disbiose, tá? Sim, Que é a alteração dessas bactérias que ficam mais patogênicas. E o equilíbrio a gente chama de eubiose, que seria então, porque assim, a gente tem que ter bactéria ruim no intestino também, sim, né? Então sim. uma briga vai ficar ali, é uma questão de competição, né? Só que tem que ter mais boas do que ruins, então manter o equilíbrio. Quando tem muito ruim, é a desbiose. E sim, tem muitas coisas que causam desbiose. Eu poderia ficar fazendo uma lista gigantesca aqui para você, desde os comportamentos de vida, né? Pessoas mais nervosas, irritadas, né, que não treinam e tal, droga, cigarro, álcool, tudo isso gera desbiose. Mas em termos nutricionais, é lógico que, por exemplo, alimentos que são mais ricos em gordura, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, né? Eu falo assim, tudo que você tem no mercado, que é embalagem, que você lá tem mais de 5 ingredientes, esquece. Né? Então, esses alimentos ultraprocessados, processados e ultraprocessados, geram um desequilíbrio muito importante no intestino. Então, o que são os alimentos processados ou processados? Miojo, biscoito recheado, sorvete, margarina, que mais que a gente tem? Essas balinha de pacote, né, salgadinho de pacote. Então, ali teve mais. E é isso que é importante. Tem vários alimentos, se você for no mercado e ver a gôndola de produtos saudáveis, tem vários alimentos ali que são ditos como saudáveis. Alimentos são produtos que são Uhum. ditos como saudáveis e não são. Quando você olha na lista de ingredientes, é desesperador. Né? Ah, mas orgânico. É outra coisa, né? Orgânico. Ah, É a, orgânico virou saudável. Não é é a saudável ser embalagem orgânico. bonita, né? Bota um branco, um É. verdinho, uma flor aqui, Ah, uma passando esquece. para cá, fit, Sim, e aí se vende como sim. saudável. Esses aditivos alimentares são muito comprometedores para o intestino. Além dos adoçantes, que as pessoas também sempre teve uma ideia de que adoçante é saudável. Não é. Nenhum adoçante é saudável. Eles também causam alteração do intestino, permeabilidade, desbiose e tudo mais. Então, adoçante. Então, tudo que tem adoçante. Se você olhar hoje no mercado, iogurte com adoçante, produto pronto com adoçante, tem um monte de coisa. Lógico, né? Outros alimentos processados, pizza embalada, salsicha, linguiça, sabe esses produtos prontos para consumo, né? De Uhum. só colocar também são péssimos, né? Então, tudo que é industrializado, processado, ultraprocessado, vai ser ruim para o intestino. Alimentos, aí saímos dos produtos, né? Se a gente pensar em alimento ruim para o intestino, isso é muito individual, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm mais sensibilidade, aí vamos falar dos minimamente processados, feijão. Sim. Tem pessoas que têm sensibilidade para feijão, porque tem muito fitato, e esse fitato fermenta e as pessoas têm gases, né? Mesmo fazendo remolho, mesmo fazendo tudo, colocar cebola, todos, tem pessoas que têm mais sensibilidade para feijão. Então isso é muito individual. Tá, feijão é ruim para o intestino? Depende para quem, Sim. né? Cebola, né? Então, os compostos enxofrados, cebola, feijão, alho, né? As especiarias em geral, tem gente que tem muita sensibilidade para esses alimentos. E acaba que ficam ruim, também gera um desconforto intestinal, gera ali uma desbiose, que para aquela pessoa é ruim. Agora, tem gente que come cebola crua e fica bem, nem Sim. bafo fica. Sim. Entendeu? Tem gente que come feijão todo dia e tá tudo certo, não tem gases, né? Não fica com aquela flatulência e tal. Então, isso é muito individual. Em geral, os alimentos, eles são muito protetores do intestino. E quais são esses alimentos? Especialmente as frutas e as verduras. Aí eu falo, parece jargão de nutricionista? Não é. Né? Então, assim, tem muitas. Os alimentos, em geral, eles têm fibras, eles têm compostos de vitaminas e minerais,
Eles têm vários compostos fitoquímicos, por exemplo, no brócolis a gente tem os glicosinolatos, que ajudam a melhorar a permeabilidade do intestino, as bactérias do intestino. Então, tudo que é verde escuro, né, os vegetais folhosos verdes escuros, tudo que você pensar que vem da terra, da árvore, é boa Uhum. para o intestino. Ah, mas é boa para todo mundo? Também não. Também não. Tem gente que come brócolis e fica mal. Tem gente, porque é composto organosulfurado, tem muito enxofre. Tem gente que come berinjela e fica mal. Tem gente que come beterraba e urina vermelho. Ou sai tudo nas fezes, É um pouco né? daquela questão do Então, você... FODMAP também, né? Isso, eu ia chegar nisso. Os FODMAPs, que são esses carboidratos fermentáveis que tem nas vegetais e nas frutas. Então, tem pessoa, o que que acontece? Esses carboidratos consumidos através das frutas e verduras, eles geram um supercrescimento bacteriano. E aí um supercrescimento também não é bom, porque começa a fermentar demais. Então, é muito individual, né? O que garante a eubiose é você ter um hábito alimentar saudável dos alimentos que você sabe que para você são adequados, ter boa atividade física, né? Frequência de atividade física, porque tem um impacto gigante no intestino. Boa alimentação, frequência de atividade física, não consumir álcool, né? E não fumar. E cada vez mais minimizar a exposição tóxica, mas também não dá pra gente se colocar numa câmara hiperbárica e não ter toxina nenhuma no mundo, né? A gente vai ter uma toxina ou outra, né? Ou vai ter contato com bactéria externa, um vírus, o Covid está aí para falar isso, né? Sim. Então a gente é um equilíbrio, assim, não tem alguma coisa certeira, melhor o intestino. Não. Depende para quem é essa pessoa, como é o hábito de vida dela, tudo isso impacta, né? Não adianta nada, por exemplo, a pessoa que come um monte de fruta e verdura, sei lá, né? E chega no final de semana, bebe 5 litros de álcool. Sim. Cerveja, vinho, fuma, vai pra balada, usa droga. Não adianta, né? É um equilíbrio que traz a eubiose, não adianta. Né? Eu até É um fiz um pouco post assim, não sei se sobre. eu consegui colocar. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu até fiz um post É, sobre álcool recentemente, né? Porque todo mundo, né? E álcool hoje, acho que agora tá sendo muito empurrado como realmente não existe dose segura, né? Não tem. lógico que Porque não. até recentemente, não, uma coisinha ou outra e tudo. E aí eu fiz uma Não parada tem. mais voltada pra atleta mesmo, né? Porque eu não sou atleta, nem tenho Sim, vontade de ser atleta. Mas eu tô usando aquele Whoop, sabe? sei, Aquele medidor, né? sei, também Daí, tenho. tô Sim, usando tem um mês. E eu não bebo, geralmente. Tipo assim, é bem difícil eu beber hoje em dia. Só que eu vou casar, daí fui ver a banda do casamento, aí, pô, não vou ficar foi 3 horas, provar, 4 horas num boteco sem tomar uma cerveja, né? Aí eu tomei 4, 5 claro. cervejas. Tomei 4, 5 cervejas e no outro dia, mesmo com o marcador, né, deles de sono, estando bom, a minha recuperação foi lá para baixo. E aí eu falei, ó, Péssimo. se você quer ser atleta, então, se eu fosse, se meu Esquece. objetivo fosse ser atleta, eu acabei de perder o dia anterior de treino, porque eu não recuperei daquele estímulo, então não vai gerar Perfeito, adaptação, e eu acabei de perder o dia subsequente, porque eu não perfeito. vou treinar bem hoje. Eu sei que eu não vou Uhum. treinar bem hoje, eu vou lá e vou suar, mas eu não vou treinar bem. É Então, isso. se 7 dias da semana eu treino 6, vamos botar, 2 eu perdi, você perdeu Já era, 33%. já O era. que você. Aí É você exatamente começa, isso. você começa a colocar no longo prazo, aí a galera começa a assustar, né? O que eu evoluiria em um ano, eu vou demorar 1 ano e meio para evoluir. Aí todo mundo, Sim. nossa, assim. Aí, sabe que a primeira coisa, aquilo que você falou de autorresponsabilidade lá no começo, né? Um dos primeiros É. comentários, assim, na verdade não. Um dos primeiros. Uma das primeiras respostas na caixinha depois que eu tinha feito o post. Mas 5 ou 6 não é uma. Eu falei, cara, é exatamente por isso que eu fiz esse post, para você parar e você pensar, refletir se você Claro, realmente quer ser atleta, porque ser atleta exato. é Não combina. cortar completamente esse tipo de coisa. Não Não é combina. uma meia, um copo, não é nada, é zero, zero. E não é nem Ó, para, e no aí, meu ver, né? Não é nem para você pensar em. Eu sou atleta, mano. Até eu exato, também terminar minha acho. carreira de atleta, não é É nem isso. algo questionável, né? É não e não e acabou. Eu concordo. Sabe qual é o problema? Os pseudo-atletas. É. Porque acontece, o atleta de verdade, né? Se a gente pegar os atletas de verdade, eles estão compromissados com aquele propósito de ser atleta. E ele não vai beber, porque é a profissão dele. Ele vive daquilo. Ele é patrocinado, ele ganha dinheiro, ele, enfim, tem alguém que aposta nele ali. Ele vai viver daquilo intensamente. O problema são os pseudo-atletas que a gente atende. Então, assim, você tem, por exemplo, eu tenho um atleta que eu tenho um caso que é um caso danado. Ele é celíaco, bebe horrores, é maratonista. Fácil.
Fácil. Porque o esporte de enduro já destrói o intestino, né? Aí ele bebe pra caceta. E é celíaco. É assim, super tranquilo a minha relação com ele. Mas ele é meu paciente há anos. E a gente consegue controlar os sintomas de doença celíaca, ele é super nutrido, não sei o quê, mas ele não para de beber. Mesmo assim, bebe muito. Bebe assim, tipo assim, vinho, Negroni, vodka, tudo no final de semana. Aí eu falo, explico assim, olha, meu amor, você vai lá, vai fazer sua maratona, foi para Berlim, foi para Valência no final do ano, vai para Berlim agora, você vai conseguir correr, mas performar vai ser difícil. Não Né? vai, Se a né? gente não mudar os hábitos, você vai conseguir treinar? Vai. Só que você vai conseguir treinar sempre no seu 30%, no seu 40%. Você nunca vai conseguir treinar no seu 100%. Então você não é atleta. É Né? Você é isso. corredor. Gosta de correr. É isso, Acabou. pronto. Pronto. Gosta Eu de acho que correr. é um dos problemas do Só a CrossFit também, escolha que a né? pessoa fez. Todo mundo Ah, entra e aí sim. Um se monte. denomina atleta. Ah, não, eu sou atleta. Atleta, não, mano. Não. Até você ser atleta, você Não. tem que percorrer um longo caminho. É, Um mas longo caminho. isso é um E ponto é complicado. abdicar das coisas mesmo Com ser certeza. atleta, né? Então, assim, é abdicar do álcool, das baladas, né? Das drogas. Então, é você ter realmente um estilo de vida que converse com aquilo que a gente chama de performance. Porque treinar não é fácil. Treinar para ser atleta é se dedicar integralmente a isso, gera muito custo à saúde da pessoa também. Ah, ser atleta é saudável. Não é. Gera muito custo para a saúde da pessoa. Então, ela precisa estar consciente disso, de que a nutrição, o descanso, né, o sono, tudo isso é para minimizar o impacto que o excesso de treino traz à saúde dela e para gerar as respostas de adaptação do próprio exercício físico para poder ter performance. Então, assim, tem uma distorção da palavra atleta, né? Infelizmente. Tem uma distorção grande, assim. E Exato, exato. especialmente no CrossFit eu concordo com você. Passando agora para um assunto um Ai, quanto pouquinho assunto bom, diferente. gostei. Não, foi bem legal. E acho que ainda vai estar É, relacionado, até porque tem uma questão ali do adoçante, né? Mas hidratação, né? Hoje no Brasil, bom. hoje no Brasil ainda não entrou esse hype, mas lá fora, com certeza você já viu, eletrólito tá assim, né? É o suplemento da moda agora. Menino, se eu te contar que uma empresa me procurou hoje para conversar Aí, ó, de tá vendo? eletrólito. Aí, ó. Eu tô falando, vai chegar, calma, vai chegar. E eu tô aqui, ó, eu tô há um ano, Vai André, chegar. esperando assim, ó, porque, juro pra você, é que eu não tinha o dinheiro, mas eu tô até conversando que eu descobri que tem um aluno meu que tem uma fábrica de Monta uma suplemento empresa. aqui. É, eu falei, é que eu não tinha dinheiro, senão eu já tinha reproduzido e trazido Sim, igual um Element da vida, sabe? Aqui eu falo a marca mesmo, o nego não amo. vai vir pro Brasil. Já tenho, já Então, tem no tem, Brasil, tem um uma, igual tem Element. uma, tem uma empresa que fez parecido, mas aí eu, tá? E eu não sou, pelo amor de Deus, não sou especialista em nada, mas isso eu parei para dar uma estudada mais profunda, né? Aí eu comecei a Sim, ver estudo, comecei a ver algumas aulas de alguns caras que eu acho bem confiáveis sobre a você gosta. proporção, né, dos Uhum, eletrólitos ideal. E essa empresa brasileira que tá focando só nisso não tá numa proporção boa. Pelo menos no sim, que eu vi, né? Pelo menos no que eu vi. sim. Eu falei, cara, tava tudo pronto, é só copiar. Tava Só lá, copiar. sabe? É só copiar, pô. Dá um Só nome copiar e fazer diferente. igual. Dá um nome diferente, mas é tudo. Hoje em dia tudo é isso, Ai, né? ai. Tá copiando de qualquer Eu maneira. falo que é copiando, aperfeiçoando. É isso, é Não se isso. Só que, copia, pô, aperfeiçoando. só que aí você não muda a É, proporção da parada que tá na proporção certinha, né? Você certo. É muda pro verdade. que é mais científico, enfim. Mas É isso verdade. aqui tá explodindo, né, lá fora. E aí, aqui no Brasil Sim. também teve aquela onda e vai e volta de água com sal, que eu acho que tem um pouco de Ah, relação, vamos botar assim. é. Então, como é que você vê isso, André? Eu acho que é interessante. A gente tem Ó, só, de várias acordo com o seu coisas aí que tempo, você tá 15 falando. minutos, né? Então, Não, tô de boa. é, É, pra é, dar uma aula, né, sobre hidratação, porque eu vou ficar aqui não, a tarde inteira falando da hidratação. então, mas é só, tipo, vamos trazer um contexto e aí a gente insere isso onde é É, interessante e onde não é, entendeu? Porque também não você é para falou todo mundo coisas. ficar tomando 4 Não, negócios de eletrólito por eletrólito. dia, né? É. Ó, tem uma Suquinho. questão importante. Várias coisas importantes que você falou. Primeiro, a questão da hidratação, água, né? Todos, a maior parte dos atletas, as pessoas em geral, elas estão numa desidratação. Então, assim, esquecem de tomar água, tomam pouca água, e às vezes o atleta chega para treinar já desidratado.
Então a gente foca muito nisso, né, da euidratação, de você estar hidratado para treinar. Fora que é importante também a hidratação para o processo de recuperação. Então, essa hidratação durante, especialmente exercício de endurance, né, e após o exercício, ela é muito importante para a recuperação muscular também, né, já que para síntese proteica eu preciso dessa quantidade de água para estímulo de várias moléculas de síntese proteica de reparação muscular. Então, a hidratação é importante nesse contexto todo de performance, a desidratação pode levar a queda de performance, pode levar... Só que assim, aí tem uma questão importante que vem entre os eletrólitos, porque assim, não dá para, se a gente pensar em exercício, pensar só em água. A gente precisa pensar nos eletrólitos, especialmente exercícios de longa duração e exercícios realizados no calor, onde a gente tem uma perda de eletrólitos. E a gente perde sódio, a gente perde potássio, a gente perde magnésio, mas a que mais perde é sódio, sem sombra de dúvida, tá? Mas isso também é individual. Nem todo mundo perde a mesma quantidade de sódio durante o exercício físico. E a gente não tem hoje técnicas fidedignas para avaliar a quantidade de perda de sódio. A gente tem hoje a sensibilidade. Então, assim, você vai correr, põe a sua roupa preta e vê quanto de sal fica na sua roupa. É essa técnica que a gente tem hoje que é a menos fidedigna, né? Porque o ideal, até a Gatorade fez, né? Desenvolver os PETs para tentar avaliar a quantidade de sódio perdido. No Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles mostraram os estudos, mas qual que é a dificuldade? Quanto você perde de sódio na frente, quanto você perde de sódio atrás? Quanto você perde de sódio na coxa, quanto você perde de sódio no braço? Não dá para você ter uma certeza de que você está perdendo aquela quantidade de sódio avaliando só algumas regiões do corpo. Mas já é uma tentativa, né? De avaliar a perda de sódio. Então, o que acontece? Essa questão dos eletrólitos chegaram com muita força justamente porque a gente tem bebidas no mercado também, e até para os próprios géis, que fazem essa apologia ao consumo principalmente do sódio, tá? Só que a gente não pode esquecer que a gente consome sódio na dieta, né? E que o sódio, a gente tem usado, dificilmente alguém come uma comida sem sal, né? O sódio está no cloreto de sódio, que é o sal. Sim. Então, a minha preocupação com essa questão dos eletrólitos é essa apologia num consumo de eletrólitos sem uma necessidade. Como acontece com as bebidas isotônicas, né? Consumir bebida isotônica sem treinar, como se fosse água, né? No dia a dia. Então, a minha preocupação dos eletrólitos é esse consumo exagerado de eletrólitos, especialmente sódio, que pode trazer muitos danos para a saúde, né? Podem gerar ali vários desequilíbrios osmóticos dentro dessa célula que podem já trazer muito problema de saúde mesmo, tá? Só que, ao mesmo tempo, se a gente pensar em exercício, não dá para a gente não consumir sódio no exercício de longa duração, porque senão só a água gera uma queda de sódio no sangue, que a gente chama de hiponatremia dilucional. Então, você perde essa quantidade de sódio, dilui muito o sódio no sangue, e isso vai gerar um estado de desidratação também. Então, isso também é prejudicial. Então, o consumo dos eletrólitos está, assim, no hype nos Estados Unidos. Vai chegar, já está chegando no Brasil, né? Eu acho que essa questão da proporção de eletrólitos é interessante, mas eu fico preocupada, por exemplo, com produtos que têm 1.000 miligramas de sódio no sachê. É 1 grama de sódio. Sim. É muito sódio, né? A gente tem que consumir 2, 3 gramas no dia. Quer dizer, num sachê eu tenho 1 grama. Quanto de sódio eu vou consumir? O excesso de sódio vai causar a principal causa de morte no Brasil, que é a hipertensão. Sim. Os brasileiros morrem porque a maior causa de morte no Brasil é a hipertensão, que é uma doença silenciosa. Que ninguém, olha, eu tenho certeza, se você olhar ao seu redor, de 10, 8 pessoas tomam remédio para controlar a pressão. Por quê? Pelo consumo excessivo de sódio. Eu acho que falta, e aí, sei lá onde, né? É que aquilo, né? Que a gente já falou nesse episódio mesmo. O mercado, ele não tá nem aí pra saúde de ninguém. Na real é que ele quer vender e quer faturar em cima. Mas só que quem vai comprar não é só o atleta, o mundrungo que treina, o pseudo-atleta vai comprar. É isso que eu ia falar, entendeu? Tipo assim, se você pega um cenário de pessoas saudáveis, ativas, que treinam, por exemplo, endurance, e aí já tem uma redução de sal na dieta, porque não come muito alimento processado e tal, beleza, né? Agora, se você pega a média da população, que é justamente o contrário, aí você... Sim. Quebra com a saúde de alguém, né? Você não é um bagulho que é uma brincadeira, né? Não é? Sim. Então, acho que... Agora, você pensando em sódio, se você pensar em sódio exercício, faz todo sentido. Sim. A pessoa que treina, um triatleta, um corredor, um maratonista, um crossfiteiro. Eu usei os eletrólitos pro Kaique no Games, pra primeira prova. Né, que a gente ia saber. Por que a gente usa no esporte? Para fazer hiperidratação prévia. Porque o sódio retém água. Então, o que aconteceu? Lá na prova do Kaique do Games, uma prova de bike. No trail, né? Num circuito trail. Não dava para levar mochilinha de água, que eu falei que ia pagar amigo, né? 40 minutos de prova, né? Não dava. Então, o que a gente fez? Não tinha acesso à água. A gente não tinha ponto de hidratação. Não tinha ponto de hidratação, não vai levar mochilinha de água. O que a gente tem que fazer?
prevenir a desidratação, que poderia acontecer por causa do calor, muito quente naquele espaço. Numa modalidade diferente do que a gente está acostumado, porque bike não é uma coisa que a gente fica fazendo na academia toda hora, né? Ainda mais um treino. O que a gente fez? Usou os eletrólitos em sódio pré. Para fazer o quê? Aumentar a quantidade de água, reter essa água e prevenir a desidratação. Então, nesse sentido, é muito legal você usar. Então, eu tô preocupado com a quantidade de sódio? Não, eu tô preocupado em reter a água, meu filho. Eu quero reter a água ali para que ele consiga preservar essa água e necessite menos do consumo de água durante a prova. A gente faz isso com o maratonista aquático. Quem faz travessia, por exemplo, né, no mar, tudo bem que ele já está no meio de sal, né? Tá bebendo um monte de água do mar. Mas quem faz maratona no mar tem dificuldade de consumo de nutrição. Então, o que a gente faz? Hiperidratação prévia. Porque a mesma água doce que a gente consegue colocar, às vezes é limitada para a gente conseguir fazer com que esse atleta consuma de tanto e tanto tempo ali, né? Sim. Então a gente faz a hiperidratação prévia. Então o sódio é muito importante quando a gente pensa nessa questão da hidratação pro esporte. Por isso que os eletrólitos, eles têm que entrar assim no mercado e tá hypado e tudo bem, mas a gente tem que explicar o que vai usar e como vai usar. Exato. E durante também tem que usar. E um detalhe, né, André? Porque eu acho que eles não querem, né? Ninguém quer vender só para atleta. Atleta é um nicho muito pequeno. Não. E aí, justamente por isso, todos não, né? Vamos botar, sei lá, 90 e poucos % são zero açúcar, né? E não. Zero açúcar, zero carboidrato, adoçado com... E eu não acho ruim ter menos sódio. Eu não acho ruim. Você não acha ruim não ter carboidrato? Não acho ruim não ter carboidrato. Acho que só os eletrólitos. Porque a gente consegue colocar carboidrato no maltodextrina. Mistura na maltodextrina. Acabou. Sim. Eu consigo colocar carboidrato de outra fonte. Eu não acho ruim ter menos sódio, porque a gente tem empresas no Brasil aí com 300 mg de sódio, que é a recomendação de sódio por hora. Sim. Então eu acho que é ok, porque se o Mundrungo vai comprar, eu não posso ter um sachê com 1000 mg de sódio. Sim. Né? Então, porque aí se eu vou usar no atleta, eu uso mais sachê. Sim, pronto. Com certeza, é mais fácil, né? Você consegue dosar, bota uma dose a mais. E se é zero açúcar, não acho ruim. O problema é ter adoçante. Então, isso que eu queria entrar, né? E como é que fica essa relação aí do adoçante nesse cenário? Fica todo o intestino, né? O corpo não sabe o que é adoçante. O corpo entende o adoçante como uma substância exógena agressora. Então, e a gente não tem mecanismo de absorção do adoçante, a gente não tem transportador intestinal para isso. Né? Pelo contrário, ele vai gerar ali diversas alterações dos transportadores de glicose que prejudicam, inclusive, a utilização dessa glicose como fonte de energia. Então, adoçante é uma bomba. Eu sou a pessoa mais contra adoçante nesse mundo, talvez. Não sou a favor. Talvez um stevia, mas mesmo assim, não gosto. Né? E a indústria já entendeu isso também, Axel, porque hoje a gente tem muitos polióis. Hoje a indústria usa muitos polióis, né? Usa lá maltitol, eritritol, usa tamaltina para adoçar. É bom, é menos pior que adoçante, porque vem carboidrato não fermentável, né? Quer dizer, carboidrato fermentável. Sim. Não é, o corpo assimila, eu sei o que é, mas também pode causar muito desconforto gastrointestinal. Quantos produtos ricos em maltitol que a gente tem que gera flatulência absurdamente. Sim. Então, assim, adoçante não rola. Não dá. E o que acontece para atleta? Tem muitos produtos suplementos com adoçante. Muito. Então, você toma um whey e é adoçante, né? 100%. Um whey, pré-treino. Vai tomar o pré-treino. O whey, o intratreino. É tudo, né? É adoçante o dia inteiro. É adoçante o dia inteiro. E existe, sei lá, fora a dieta normal e tal, existe alguma maneira de se proteger contra isso? Não. Tipo, sei lá, suplementar um probiótico, enfim, não sei. Não vai prevenir o impacto do adoçante na saúde intestinal. Não vai. Complicado, né? E sabe quem é pior? Quem mais consome adoçante? Quem não poderia mesmo, que é o obeso. Esse não poderia consumir adoçante de jeito nenhum. Porque a gente já tem estudos mostrando que ele altera assim, o perfil de bactérias no intestino, o obeso já está em desbiose normalmente, né? Então, o adoçante gera ainda mais essa desbiose e muda o comportamento alimentar, porque mais doce ele vai querer. Porque como o adoçante imita o sabor doce, né? Ele tem o poder edulcorante, ele usa uma gotinha. Tá doce, mas agora pode ser um pouquinho mais doce, 2 gotinhas, 3 gotinhas, um sachêzinho. E ele vai ficando cada vez mais compulsivo pelo sabor doce. O único benefício é que não tem caloria. Mas o dano para a saúde continua. Tá tendo, né? Continua. Então, assim, adoçante para mim é muito ruim. Assim, muito de verdade. Não usem adoçante, principalmente em excesso. Não né? usa, por favor. Tipo, de vez em quando, comer uma coisinha ali, outra aqui. E eu acho que é uma questão de até costume, né? Por exemplo, ainda tem gente que coloca adoçante no café. Cara, é completamente desnecessário, cara. Você
Total. É tipo assim, desnecessário mesmo, porque se você der 2 semanas, seu paladar vai acostumar e você não vai querer mais tomar uma parada com adoçante. Então, Sim, eu não sim, conheço uma pessoa que falou assim: "Puta, não consigo", já tentou tirar durante um mês e não consegue de jeito nenhum. sim, Inclusive sim. café é um ponto que eu queria entrar, mas a gente vamos deixar a cafeína Eu amo. vamos deixar a cafeína para um próximo, senão a gente vai Pega até acabar amanhã. senão a gente vai acabar se alongando demais. Mas, então finalizando sobre hidratação, André, e você acha que é um ponto que a galera tem que começar a se atentar mais, né? Sim, Porque mas eu acho que é um ponto negligenciado, né? Eu acho que é um ponto que a galera também dá, acho. no máximo, água Tanto, quando tomam água, né? Mas essa questão de sim. eletrólito, não vejo muito atleta se atentando. Não, não se atentam, assim, não pensam. Eu acho que talvez no endurance o que se preocupa um pouquinho mais, porque a gente tem as bebidas intratreinos que acabam tendo, só se você pegar um ciclista, por exemplo, a gente tem muito intratreino em pó, né, que dilui na garrafinha, que tem eletrólito, tem sódio, tem potássio, magnésio. Então acho que é menos pior no esporte de endurance. A gente tem géis. Hoje a gente tem gel no mercado com 100 miligramas de sódio, que é muito Uhum, bom, né? Se você pensar em 3 géis numa hora, você tem 300 miligramas de sódio. sim. Então são bem bons. Então, assim, a gente tem, acho que para esportes de endurance, a gente tem menos impacto da falta dos eletrólitos, porque os próprios produtos à base de carboidratos acabam colocando esses eletrólitos juntos, né? Sim. De qualquer maneira, eu penso que os sachezinhos de eletrólitos que estão entrando aí no mercado podem ser uma forma também de ajudar nessa ingestão Uhum, diária desses eletrólitos para esses pacientes que treinam grandes volumes, que fazem 2, 3 treinos por dia, né? Que treinam em lugares muito quentes, treinam no é, Nordeste, por exemplo, sim. né? Que são muito quentes, que a perda é maior. Então, acho que é válido sim, mas eu acho que a gente tem que ter esse bom senso de como Com fazer. E a certeza. hidratação é sim algo muito importante para se preocupar, Eu acho que, por exemplo, especialmente no que fala em performance. atletas de CrossFit que fazem 2 sessões de 2 horas, né, uma de manhã e uma à tarde. Eu nunca vi ninguém tomando eletrólito. Gente, Eu ninguém. nunca vi ninguém, tipo assim: "Ah, não, tô tomando algo". Pode ser que esteja tomando algum carboidrato, alguma coisa que tenha também E por tem causa eletrólise. da A gente empresa, faz isso. né, mas É, nunca vi ninguém ativamente falando assim: "Ah, não, por causa da minha hidratação eu vou tomar, né, sim. eletrólito aqui". Sim, 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 Mas não é faz. interessante, Não faz. Assim, ponto. eu tenho muita preocupação com os meus atletas mesmo, né? Uhum, Principalmente nessas sessões mais longas de treino, eu fico muito preocupada, assim, especialmente quando eles estão em lugares muito quentes, assim, com essa reposição de. Mas aí é o que você falou, a gente acaba usando produtos que já tem carboidrato, porque eu preciso repor glicogênio, né? sim. Que tem os eletrólitos, mas e também a gente não tinha produto no mercado até então confiável, Sim, né, sobre eletrólitos que a gente pudesse colocar. Não tem. sim. E eu fiquei sabendo, eu não sei nem se isso é verdade, eu fiquei de averiguar, que no Brasil é proibido fazer cápsula de sal. Só Não tem uma sei. empresa que tem. É, Parece que a legislação brasileira não permite fazer cápsula de sal. Eu acho que uma empresa que tem, e ela sugere abrir a cápsula para consumir, né? Mas também legislação no Brasil em relação à suplementação muda o tempo inteiro. E parece que vai ter uma nova avaliação agora em março. Então pode ser que isso mude um pouquinho aí em relação ao sal. Mas, por exemplo, cápsula de sal é uma coisa super falada dentro do esporte de endurance. Mas não é entendi. só sal, falta o resto. Não é só Sim, sódio, sim, sim. Não, falta o é um resto, né? assunto bem, e é incrível, né, como é que o tempo vai passando e mais coisas vão sendo trazidas à tona, Graças a né, para Deus. melhorar a performance. Isso é muito legal. É, Andréia, isso para a aí. gente finalizar, eu trago 2 perguntas finais. Nem sei se você lembra, mas na época provavelmente eu trouxe perguntas parecidas, né, na primeira vez que a gente Será? gravou. A primeira Vamos ver. pergunta eu mudei um pouquinho. Você releu algum livro recentemente? Ou tem algum Nossa, eu livro que não releio livros. você não relê? Não releio. Tá, Não. então, vou mudar um pouco. Por que que a pergunta é reler? Porque livro é outra coisa que Hã. tá na moda, né. "Ah, não, leia 52 livros por ano". Daí a pessoa leu 52 livros e não guardou nada de Não nada, sabe não nada. prestou atenção em Por nada. isso que eu prefiro E ler aí poucos de uma vez só. isso. Não, então, mas beleza. Então qual ou quais, né, são os livros que você mais gostou, vamos dizer assim, até hoje, mais foram importantes pra você? Ó, eu gosto muito de livro de ficção, né? Eu gosto de livros de ficção, eu gosto. Tem um livro que é um livro de ficção policial bem bom, que eu acho que quem é profissional de saúde tem que ir ler, que chama A Paciente Silenciosa. É muito bom. É muito bom, porque é um Interessante. thriller mesmo, assim, Aham. e eu não vou contar, mas porque ele vai te pegando. Eu li o livro em 2 dias. Então eu gosto de livro de ficção, eu gosto desses livros, assim, policial, né, que prende a minha atenção e que traz alguma mensagem, porque o livro traz uma mensagem muito legal sobre essa relação paciente-profissional.
Sim. né? Apesar de ser um livro de ficção, traz muito essa relação profissional de saúde e paciente, por isso que eu gosto muito dele. E eu gosto muito de um outro livro que se chama A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do Clóvis de Barros Filho. Porque o Clóvis, ele é um filósofo, né? E ele traz uma coisa que eu acredito demais, Axel, assim, que todo mundo tem o seu lugar no mundo. As pessoas são tão competitivas hoje em dia, e ficam preocupadas de compartilhar conhecimento, ficam preocupadas de compartilhar. Eu tenho treinador que não me manda o treino. Eu falei, meu filho, o que eu vou fazer com o seu treino? Né? Eu só quero saber o que o atleta está fazendo, né? Para poder fazer a dieta adequada. Né? Cara, Então, isso é. assim, Meu as Deus. pessoas, é triste, né? Então, assim, as pessoas, elas estão. A gente vive num mundo muito competitivo, né? E as pessoas perderam essa capacidade de olhar umas para as outras, entender que todo mundo tem o seu lugar no mundo. Todo mundo, você nunca vai fazer o que eu faço do jeito que eu faço. Você pode até fazer igual, né? Mas igual, pode fazer semelhante, mas nunca vai fazer igual eu faço. Uhum. Então, existe uma competitividade no meio que eu acho péssima. As pessoas não se ajudam, as pessoas se competem, né? Então, eu penso que, assim, profissionais de saúde, por exemplo, na minha área, nutricionista, o que eu puder, eu faço para ajudar. Porque eu quero todo mundo bem, eu quero que todo mundo esteja bem cientificamente, né? Eu quero que todo mundo compartilhe boas informações, porque todo mundo vai ganhar. Eu não tenho como atender todos os pacientes do mundo, não tenho como dar todas as aulas do mundo, não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quanto mais pessoas boas a gente tiver, melhor todo mundo sai ganhando, né? Então, esses dois livros, para mim, são muito bons, assim, eu acho que mudaram a minha vida, né? Assim, quando a gente é mais jovem, a gente fica preocupado, ai, será que eu dou meus slides? Será que eu falo isso para fulano? Cara, hoje, minha vida sempre foi um livro aberto, eu falo, né? Por quê? Porque nunca ninguém vai fazer o que eu faço do jeito que eu faço. Podem fazer seminários, podem fazer o que eu faço de um outro jeito, mas do jeito que eu faço, só eu faço. Então, isso para mim é muito bom, sabe? Assim, eu gosto muito desse livro. E tem mais um que eu esqueci, que eu acabei de lembrar, que são Os Quatro Compromissos, que é muito legal esse livro também, né? Deixa eu só, eu tenho aquele, rapidinho, Axel, Uhum. que os quatro compromissos, eles trazem para a gente também um pouco desse olhar em relação ao compromisso com a vida mesmo, assim, sabe? De que, de novo, todo mundo tem o seu lugar no mundo, e quando a gente meio que se acha a última bolacha do pacote, né? E acha que tudo que as pessoas falam mal, falam é porque é pra gente, né? Isso, principalmente essa coisa de internet hoje em dia, né? Que todo mundo fica nesses haters da vida, né? Mas os quatro compromissos, eu vou te falar quais são. Era só um Uhum. pouquinho que eu vou pegar, eu não lembro todos de cabeça, que eu vou falar certinho. Ó. O primeiro, né? Seja impecável com a sua palavra. Cara, isso não tem preço, né? Assim, o que eu falar, ele, assim, vale mais do que qualquer coisa, qualquer contrato assinado, né? Se você falar alguma coisa para alguém, assuma a responsabilidade daquilo que você falou. Então, para mim, isso é um ponto muito importante, né? Seja impecável com a sua palavra. O segundo item que ele fala é não tire conclusões. Porque a gente tira conclusão de tudo, né? Ah, que fulano de tal, a minha conclusão é essa. Ah, não tire conclusões. O terceiro, não leve nada pro lado pessoal. Né? E a gente tem essa mania também. Ai, não sei o que, nossa, é para mim essa informação. Assume todas as culpas, né? E todos os julgamentos para você. Porque às vezes a pessoa tá falando alguma coisa sobre você, ela tá falando dela mesma, não tá falando de você, né? Então, e o último que para mim é o mais forte, que é dê sempre o melhor de si, né? Quando você dá o melhor de si em qualquer coisa que você fizer na sua vida, vai dar certo. Não tem como dar errado, não tem como dar errado se você está dando o melhor de si. Esse livro é do Dom Miguel Ruiz. Então, esses três livros, assim, para minha vida, fazem muito significado. E eu sempre gosto de falar deles. Porque realmente traz tudo aquilo que eu acredito no modo de viver. Pode ser que para você não faça sentido, pode ser que para outra pessoa que está assistindo a gente aqui não faça sentido, mas pode ser que para alguém faça, sabe? Com certeza, com Então é um certeza. pouco Não, disso. eu gostei muito desse aí, inclusive vou colocar na lista. E do primeiro de ficção também, Paciente né? silenciosa, você vai É amar. bem legal. E para fechar, a última pergunta, André. O nome do podcast é Seeking Growth, então o que significa buscar Seeking Growth. crescimento para você? Para mim, eu estou o tempo inteiro fazendo networking, conversando com as pessoas e estudando aquilo que me brilha meus olhos, que é a nutrição esportiva. Para mim, crescimento é algo que é meio flow, assim, sabe? É contínuo. Ninguém para de crescer quando você está com vontade, né? Quando você está dando o melhor de si. Então, o conhecimento contínuo vem das trocas que a gente faz com as pessoas, né? Dos conhecimentos que a gente vai adquirindo, não só com as pessoas, mas com os estudos que a gente vai buscar. Então, para mim, minha mãe falava uma coisa, meu pai falava uma coisa que para mim é para vida. A única coisa que a gente leva pro caixão quando a gente morre, se for pro caixão, né? Porque pode ser que a pessoa queira ser cremada, mas enfim. A única coisa que a gente leva quando a gente morre é o conhecimento. Isso ninguém tira, né? Então, para mim, crescimento está muito atrelado a conhecimento. Quanto mais conhecimento é libertador. Quanto mais conhecimento você tem, mais você cresce. Então, para mim, significa isso, assim. E não é E crescimento, olha, entenda que não é conhecimento com soberba.
Entenda que não é, eu sei mais, né? Eu sei mais do que você. Não é esse tipo de conhecimento. É o conhecimento que faz você crescer como pessoa. Sim, Qualquer área da sua vida, sim. né? Com certeza. E eu acho que É isso. você transmite muito isso, cara, de verdade, né? Na maneira apaixonada como você transmite e Eu sou muito claramente, né? apaixonada. Não, e claramente tipo, entrando em pontos bem técnicos, sei lá, você falou umas 2 siglas do glúten lá que eu falei assim: "Caralho, como é que veio tão fácil assim", sabe? HLDQ2, Tipo, HLDQ8. nem respirou, sabe? Eu falei, então, isso é muito interessante, sabe? E eu, conforme vou ficando mais velho, eu tenho admirado muito isso. Sim. Independentemente da área, sabe? A gente é novo, a gente não entende porra nenhuma, né? A gente admira uma pessoa ou outra por causa Verdade. de certas coisas que você fala assim, cara, quando você fica velho. Hoje eu olho e falo assim, cara, qualquer pessoa, sabe? Qualquer área. Outro dia eu fui no dentista, o maluco olhou pra mim, e aí, tipo, eu falei 30 segundos, ele já falou, puta, eu acho que vai ser isso, isso, isso. Eu falei, cara, que irado. Porra, Desandou. que maneiro. Que Só de olhar, legal, né? sabe? O cara já Eu tá também prestando admiro. atenção. Então, acho Se que tem uma isso coisa é, que eu admiro, é uma pessoa inteligente. isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É. E antes da gente E ó, deixa eu te finalizar, dar um André, pode feedback, falar. deixa eu te dar um feedback, eu te sigo no Instagram. E eu adoro as coisas que você faz lá, os raciocínios, a complexidade. Você convida as pessoas a raciocinarem. E isso para mim é muito interessante. Eu gosto muito das coisas que você faz lá. Parabéns. Muito Gosto obrigado, muito bastante. obrigado. E para finalizar, antes de liberar, né, para você falar, onde é que a galera pode encontrar, que hoje em dia tem muito lugar muito bom, né? Recomendo a todos os profissionais da área, principalmente, né, que queiram aprender mais. A Andrea tá com várias coisas aí que dá para Tem vocês. milhões de coisas. Então tem várias oportunidades de vocês aprenderem com ela. Mas eu quero te agradecer por, cara, lá em 2018. Imagina. Para quem não sabe, eu comecei o podcast lá em 2017, final de 2017. A Andrea foi a convidada do 20º episódio do Seeking Growth. Hoje, Ai, que esse legal. aqui deve ser o 200 e... Isso do numerado, né? Do numerado, porque tiveram vários outros Meu episódios, tipo, Deus. especiais. Mas deve ser, tipo, Especiais. 230 e alguma coisa, 240 e alguma coisa, se eu Cara, eu não tô me no engano. 2, né? 20, 200, eu tô com uma coisa com 2 aí. Não vamos esperar chegar no 2000, não. A gente vamos trazer antes. 2000, né? Vamos trazer antes. Mas Muito lá no bom. começo, né, eu não tinha base nenhuma. O podcast. A verdade é que lá no começo o podcast não oferecia nada a ninguém. As pessoas que tinham a oferecer para o podcast. Então, muito obrigado de verdade, do fundo do meu coração, por Imagina, eu que ter agradeço. me dado essa oportunidade lá atrás, ter dado a disponibilidade Imagina. do seu tempo e hoje, mais uma vez, né? Agora, onde é que a galera pode Eu te sou uma encontrar? incentivadora dessas ações. Eu sou Perfeito. incentivadora das Sim, ações, dos pequenos empreendedores, das pessoas que querem estar no. É aquilo que eu te falei, né? Eu acho que quanto mais a gente dá as mãos e ajuda uns os outros, né? Lá na frente, cara, tudo volta. A gente nunca faz as coisas esperando que volte, mas eu sinto essa energia, sabe? com Da certeza. troca. Eu acho Mas isso é muito importante. Bom, para me encontrar, o lugar mais fácil é o Instagram, André Underline Naves, e no meu site tem tudo que eu faço lá, tá? andreanaves.com.br, tem os meus eventos, meus cursos, meu congresso agora de junho, tem o blog de conteúdo, enfim, tem o livro, tem tudo lá no site também. tá tudo aqui na descrição É também. Se isso. vocês quiserem clicar, é só clicar para acessar lá. Andréia, mais uma vez, muito obrigado e Obrigada, até Axel. a Adorei próxima. conversar com você também. Até a próxima. Tá curtindo acompanhar o podcast? Então não se esqueça de clicar aqui para se inscrever e receber todos os conteúdos que a gente postar, de deixar o like nesse vídeo e, se você gostou desse episódio, clica aqui, ó. Você também vai gostar desse. Já clicou?